Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais transformadoras e fundamentais da Bíblia, o chamado de Moisés. Vamos explorar o momento exato em que Deus fala com ele na sarça ardente e o envia para uma missão que mudaria o destino de uma nação inteira. Se você gosta de histórias de fé, coragem e intervenção divina, fique com a gente até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos estudos. Vamos começar. A história se inicia no deserto. Moisés, que um dia foi um príncipe do Egito, agora vivia uma vida simples como pastor. Ele cuidava do rebanho de seu sogro, Jetro, perto do Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Era uma rotina tranquila, longe do poder e da agitação do palácio que ele conheceu. Mas essa tranquilidade estava prestes a ser interrompida por um encontro extraordinário. Deus fala com Moisés. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui. Respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que, se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro, e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. E assim termina o chamado de Moisés na sarça ardente. Um encontro que transformou um pastor inseguro no líder de uma nação. Uma conversa que revelou o nome e a natureza de Deus de uma forma sem precedentes. E o início de um dos maiores atos de libertação da história da humanidade. A jornada de Moisés estava apenas começando, e ela seria cheia de desafios, milagres e, acima de tudo, da presença constante de Deus. Curiosidades capítulo 3. O mesmo Sinai,
já era um lugar de encontro. Antes de Moisés ver a sarça ardente, o texto diz que ele estava no monte de Deus, Horebe. Isso indica que esse local já era considerado especial muito antes da entrega dos 10 mandamentos. A sarça ardente é um milagre duplo. O milagre não é só a planta pegar fogo, isso pode acontecer no deserto, mas sim que ela não se consumia. Era um sinal visual claro de algo sobrenatural. Deus chama Moisés pelo nome 2 vezes. Moisés, Moisés. Na Bíblia, quando Deus repete o nome de alguém, significa intimidade, urgência e propósito divino. Isso também acontece com Abraão, Jacó, Samuel e Saulo. Moisés tira as sandálias, gesto de honra profunda. No mundo antigo, tirar as sandálias era símbolo de respeito e reconhecimento da santidade. Era como dizer: "Tô totalmente vulnerável diante de ti." Deus se apresenta como o Deus dos pais. Ele diz: "Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó." Isso mostra que Deus não mudou. Ele é o mesmo que guiou os patriarcas e continua guiando Moisés. É uma linha direta entre Gênesis e Êxodo. Moisés não queria assumir a missão. Ele pergunta: "Quem sou eu?" Isso revela a humildade e insegurança de Moisés. Deus responde de forma simples e poderosa: "Eu serei contigo." A força da missão não está em Moisés, mas no Deus que o envia. O nome Eu Sou é único na Bíblia. Eu sou o que sou não é apenas um nome, mas uma afirmação de que Deus é eterno, autoexistente e soberano. Nunca houve nem haverá outro nome assim. Deus já previa a resistência de Faraó. Mesmo antes das pragas, Deus já disse que o rei do Egito não deixaria o povo ir facilmente. Isso mostra que nada pegou Deus de surpresa. A promessa dos vasos do ouro, Deus declara que os israelitas não sairiam de mãos vazias. Receberiam prata, ouro e roupas dos egípcios. Isso se cumpre literalmente em Êxodo 12. Moisés estava no lugar certo, na hora certa, depois de 40 anos. Aos 40 anos, Moisés fugiu do Egito. Aos 80 anos, Deus apareceu na sarça ardente. Ou seja, o chamado veio quando ninguém esperava. Às vezes, o processo é longo, mas o propósito chega na hora perfeita. O que podemos aprender com essa história? Que Deus muitas vezes nos chama quando nos sentimos menos preparados. Que nossa capacidade não importa tanto quanto a sua presença conosco. E que Ele é um Deus que vê nosso sofrimento, ouve nosso clamor e age para nos libertar. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esta análise do chamado de Moisés tenha inspirado a sua fé. Deixe nos comentários o que você mais admira nessa história. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima.